Olá, turma. Eu sou o professor Alves e nós vamos começar o primeiro capítulo que trata de ondas. Quais os objetivos desse capítulo? Ao final desse capítulo, o aluno deve ser capaz de saber a diferença entre ondas transversais e longitudinais, conhecer a relação entre a velocidade de uma onda, a frequência angular ômega, o número de onda K, o comprimento de onda lambda, o período T e a frequência F. Calcular a velocidade e aceleração transversal de um elemento de uma corda em que existe uma onda transversal. Conhecer a relação entre a velocidade v, a tração tal, de uma corda onde se propaga uma onda. Estudar a superposição de ondas de mesma amplitude e de amplitudes diferentes. Estudar ondas estacionárias e calcular suas frequências de vibração. E resolver alguns exercícios. Os fenômenos ondulatórios, eles estão presentes no nosso cotidiano, certo? Certamente, muitos de nós, quando crianças, jogou algum objeto em um lago, em um açude ou em uma água parada e viu aquela oscilação se propagar em círculos a partir do ponto onde o objeto caiu, certo? Todo mundo ouve música, todo mundo já deve ter ido até um show de um artista. Vocês escutam a voz do professor por conta do som, que é uma onda. Quando nós sintonizamos o rádio, ligamos a TV ou usamos o aparelho celular, todos esses equipamentos, eles funcionam por conta de uma onda eletromagnética. Alguns de vocês também já devem ter prestado atenção que quando uma ambulância ou um carro da polícia ou dos bombeiros está se deslocando e você está parado na calçada, você percebe uma pequena diferença no som quando esse carro está se aproximando de você para quando ele está se afastando de você. Nós vamos estudar esse fenômeno, que se chama efeito Doppler. Também é um fenômeno ondulatório. Alguns de vocês também já devem ter feito algum ultrassom ou alguma parente de vocês, ou até as meninas que já são mães já devem ter feito ultrassom e ter visto o contorno do seu bebê. Isso também se dá por um fenômeno ondulatório. Antes de começar a falar em si das ondas, a gente deve fazer um pequeno parêntese para diferenciar ondas de partículas. Até o capítulo passado, a gente estudou, antes de fluidos, nós estudamos fenômenos em que a gente, com uma boa precisão, nós poderíamos ter um sistema e considerar esse sistema como partículas. Seja para calcular a posição ou deslocamento, a gente poderia considerar que toda a massa estava colocada no centro de massa desse objeto, e que esse objeto, ao se deslocar, transportava essa massa. Imagine a situação agora de que você tem uma haste e do outro, que essa haste ela vai vibrar para cima e para baixo, certo? E aqui nessa haste há uma corda que está amarrada. Então, à medida que essa haste balança para cima e para baixo, o que acontece? A corda também balança para cima e para baixo. Se a gente marcar aqui um ponto na corda, o ponto P, o que é que vai acontecer? E estudar o movimento desse ponto, a gente vai ver que ele sobe e desce. Ou seja, o movimento é apenas vertical. Contudo, a propagação ou a perturbação que é criada nessa corda, ela vai se propagando da esquerda para a direita. Então, isso daqui é típico de um fenômeno ondulatório. E qual é a primeira grande diferença? É que nas partículas, quando você tinha um movimento de partículas, você tinha o transporte de energia e de matéria. Aqui não. Aqui a gente tem apenas o transporte de energia, uma vez que esse ponto P da corda ele não se desloca na horizontal, ele nem vai para frente nem para trás, ele apenas sobe e desce. O que se propaga, o que se desloca é a propagação, é a onda. Tipos de onda. Quanto à natureza das ondas, elas podem ser classificadas em ondas mecânicas, são ondas que obedecem às leis de Newton, certo? E que precisam de um meio material para se propagar. Exemplo, as
ondas em um lago, as ondas em uma corda, o som, são todos exemplos de ondas mecânicas. Ondas eletromagnéticas, vocês ainda vão estudar em ótica e eletricidade e magnetismo. Uma dessas duas disciplinas vocês vão estudar um capítulo só com ondas eletromagnéticas. Um exemplo de onda magnética, a luz. A luz é uma onda eletromagnética, ela se propaga inclusive no vácuo, não só no vácuo, mas também no vácuo. E no vácuo a sua velocidade é em torno de 300 mil metros por segundo. Mas vocês só vão estudar isso em ótica e em eletromagnetismo. E ondas de matéria, que é uma onda ainda que vocês só vão estudar em física moderna. Eu disse que no começo da mecânica vocês estudavam fenômenos em que você tinha uma partícula ou um objeto em que, com uma boa precisão, você poderia considerar que a massa dessa partícula ou desse objeto estava concentrada no seu centro de massa, enquanto ele se deslocava. Em física moderna, vocês vão ver que para o movimento de partículas subatômicas, nós podemos associar o movimento de uma onda, a propagação de uma onda, que são as chamadas ondas de matéria. Mas não é o escopo desse capítulo, vocês só vão estudar isso em física moderna. Nesse capítulo e no próximo, nós vamos estudar apenas as ondas mecânicas. Quanto ao movimento das partículas, imagine que a gente tenha uma corda que está presa em uma parede e que um agente externo faça um movimento para cima e para baixo. Como a gente já tinha visto no slide anterior, um dado ponto P dessa corda ele vai subir e descer enquanto essa perturbação se propaga da esquerda para a direita. Essa é o caso de uma onda que a gente chama de onda transversal. Por quê? Porque os elementos do meio eles vão se propagar em uma direção perpendicular à direção de propagação da onda. A onda está se propagando aqui na horizontal, da esquerda para a direita, enquanto as partículas da corda estão apenas subindo e descendo. Imagine agora o caso em que você tem uma mola, que ela está presa numa parede, e um agente externo vai o quê? Fazer um movimento nessa extremidade, mas agora para frente e para trás. O que é que vai acontecer? Algumas partes da mola vão se contrair, vão puxar as que estão na frente, vão esticar as outras, a parte que está atrás, e essa propagação vai contraindo, comprimindo uma parte da mola, expandindo outra, comprimindo uma parte, expandindo outra, até chegar na outra extremidade. Nesse caso, tanto a propagação está se dando na horizontal, no caso da esquerda para a direita, quanto o movimento das hélices da mola, também eles estão indo para frente e para trás. Então, tanto o movimento das partículas do meio quanto a propagação estão no mesmo sentido. Então, nesse caso, nós dizemos que a onda é uma onda longitudinal. Quanto à dimensão de propagação, no exemplo anterior, no caso da mola ou da corda, a gente tinha uma propagação que se dava apenas em uma direção. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem uma onda unidimensional. Já no caso, por exemplo, das ondas na superfície de um lago, a gente tem uma onda bidimensional, já que ela se propaga em duas direções. Ou a gente pode ter ainda, no caso, por exemplo, do som, uma propagação em 3 dimensões. Imagine que nós estivéssemos numa aula presencial, que eu estivesse falando, vocês iam estar distribuídos na sala, no mesmo plano, e todos iam ouvir minha voz. Se eu falasse um pouco mais alto e alguém no andar superior ainda assim poderia ouvir, porque a onda ia se propagar nas 3 direções. Então a gente diz que essa onda é uma onda tridimensional. Quanto à periodicidade, imagine que a gente tem aqui uma corda presa a um muro e um agente externo vai criar um único pulso nessa corda, fazendo um movimento rápido para cima e para baixo. O que é que vai acontecer? Esse pulso se propaga, vai chegar até a outra extremidade. Se, por acaso, esse agente externo fizer um movimento contínuo e repetitivo, com uma certa frequência, esse pulso vai passar a se repetir e vai continuamente. Então,
nesse caso, nós dizemos que nós temos uma onda periódica, certo? Que ela se repete num certo intervalo de tempo, que a gente vai chamar de período. Ondas progressivas. Vamos imaginar novamente que a gente tem uma corda, aqui representada por essa linha amarela, e aqui eu tenho um cilindro que pode deslizar aqui nesse eixo. E ele vai subir e descer com um certo movimento, e nós vamos analisar tanto essa área em azul quanto o ponto central aqui da corda, certo? Aqui está representando o tempo t igual a zero, num tempo t posterior, que ele chamou de 1/8 do período. Em breve a gente vai ver o que é esse período. O que é que a gente tem? O ponto P, que estava esse ponto vermelho, que estava localizado na maior amplitude Y, agora ele está baixando, e essa região azul está se deslocando para a direita. No instante de tempo t posterior, ele baixa um pouquinho mais, e a perturbação continua se deslocando para a esquerda. Para outro instante de tempo posterior, ele baixa, mas agora abaixo do eixo X, e continua o pulso se deslocando para a direita. E assim ele continua o movimento baixando até chegar no ponto mais baixo, e a partir de então ele vai começar a subir novamente. Certo? Aqui ele já está subindo, já atingiu o eixo X de novo. Notem que, como eu já tinha falado anteriormente, esse ponto P, ele simplesmente sobe e desce, mas a perturbação, ou seja, a onda, ela vai se deslocando, nesse caso, para a direita. Certo? Então, é isso que caracteriza uma onda progressiva. Nesse caso, a onda é transversal, porque o ponto P ele se deslocou para cima e para baixo, enquanto a onda passava da esquerda para a direita, mas a propagação vai seguindo da esquerda para a direita. Diferente de outro caso de ondas, de outro tipo de ondas, que são as ondas estacionárias, que nós vamos estudar mais adiante. Ondas senoidais. Uma forma de estudar as ondas é através do perfil da perturbação que ele causa. Certo? Vamos imaginar que eu tenho uma onda cujo perfil, por exemplo, numa corda, seja do tipo senoidal, que eu possa representar por essa expressão y de x e t, já que essa perturbação vai depender do x e do t. Nós vamos considerar apenas ondas unidimensionais, é igual a ym seno de kx menos ômega t. Então, a representação dessa onda em x tem esse padrão aqui, e em função de t tem esse padrão que vocês devem lembrar lá das funções trigonométricas. Esse termo aqui é o que a gente vai chamar de deslocamento da onda. Esse ym é a amplitude, é o maior deslocamento que algum ponto do meio, no caso da corda, vai sofrer para cima ou para baixo. A função oscilatória, que é a função seno, e dentro da função seno, esse termo entre parênteses, que é o que a gente chama de fase. Dentro da fase, nós temos a variável x, que representa a posição, e temos essa constante k, que é o número de onda. K é dado por 2π sobre lambda. E quem é lambda? Lambda é o comprimento de onda dessa onda. Como é que a gente descobre ou observa quem é o comprimento de onda de uma onda? É a distância entre dois pontos que estão oscilando em fase. Se a gente tem, aqui eu tenho uma representação de x de y em função de x para um dado instante de tempo. Então, se eu pegar esse ponto e esse outro ponto à mesma altura, se eu desenhar essa mesma onda em um instante posterior, ela vai ter um perfil semelhante a esse, só que a gente vai ver que esses dois pontos eles vão estar subindo, certo? Os dois vão estar subindo. Diferente, por exemplo, desse ponto e de um ponto aqui próximo a ele, onde o cursor está se movendo. Se a gente desenhasse uma onda no instante posterior, a gente ia ver que um está subindo e outro está descendo. Então, não é só escolher dois pontos que estão a uma mesma posição y. Um jeito fácil de observar isso é só escolher o ponto de amplitude máxima, que a gente chama de crista, e a próxima crista. Ou então, o ponto de amplitude mais baixo, que a gente chama de vale, e o vale seguinte.
nós temos ainda a outra variável t, que é o tempo, e ômega, que é a constante que a gente chama de frequência angular, que é dado por 2π sobre t maiúsculo. Quem é t maiúsculo? É o período da onda. É o menor intervalo de tempo que leva para a onda se repetir. Imagine que a gente tem a representação aqui de y por t. Se a gente escolhendo aqui esse ponto marcado com preto, vocês observam que um dado ponto da corda ele vai baixar, depois começa a subir, baixar e chega na mesma posição que ele estava antes. Observe que não confundir, como eu fiz a observação para o comprimento de onda, que esse ponto aqui, embora ele tenha a mesma amplitude, o mesmo deslocamento y, mas acontece que aqui a onda ainda não chegou ao seu final, ela não começou a se repetir. A partir desse segundo ponto preto é que ela vai começar a se repetir.